Oi gente, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, falar uma coisa assim com vocês. É, eu estou fazendo publicidade, né, ou propaganda do site da Amazon, tá? Muitas vezes é porque eu consegui, né, com muito custo, né, depois de muitos anos tentando fazer um livro, sabe? Eu não sabia como fazer, aí pesquisando na internet eu descobri alguns lugares que dá pra você escrever livro, né? Fazer livro e de forma gratuita, né? Então eu agradeço, né, imensamente ao pessoal da Amazon, sabe, pela oportunidade de poder publicar meu primeiro livro, sabe? Pra mim fazer esse livro é uma realização de um sonho, sabe? Eu sempre sonhei em escrever um livro. E antes, né, há um tempo atrás, eu não conseguia porque de tanto, tipo assim, tava um pouco, como fala, não tinha muita maturidade, né? Um tempo atrás não tinha muita maturidade para poder publicar esse livro, né? Mas hoje em dia, um tempo depois, eu tive essa oportunidade, né? E eu quero mesmo, sabe, agradecer imensamente ao pessoal da Amazon pela oportunidade de poder compartilhar, né, poder publicar meu primeiro livro. E desse livro surgiu mais dois, né, que eu achava que ia fazer um só, aí desse surgiu mais dois. Aí se transformou numa coleção, né, e eu chamo essa coleção de Diário de um Jovem em Mutação, que é o nome do primeiro livro. O primeiro livro, né, eu falo sobre minha vida, compartilho com as pessoas sobre a minha vida, né. No segundo e terceiro livro também. Só que no segundo livro é a continuação do primeiro e o nome dele é As Batalhas de um Jovem em Mutação, né, porque se refere às batalhas que eu passei, né, as fases punk, né, as fases pauleiras, as fases de ladeira que eu passei, as fases difíceis que eu passei. Porque eu confesso a vocês que quando você passa por uma fase de trauma e de bullying, é difícil, gente, é difícil, sabe? Foram períodos assim bem de ladeira mesmo, sabe? E o pior de tudo é quando você passa por uma fase de trauma que muitas vezes na sua cabeça, no seu subconsciente, na sua mente fica assim gravado, sabe? É horrível, gente. É horrível, horrível, horrível. E para piorar a situação, né, eu tive o desprazer de conhecer uma pessoa que teve a capacidade de fazer bullying, sabe? E o bullying, gente, é uma coisa que deixa sequelas pro resto da vida, sabe? Deixa marcas, deixa sequelas pro resto da vida. E tanto é que depois que eu saí desse congresso lá da igreja, eu saí da igreja, sabe? Saí da igreja, eu não quero saber de nada relacionado à igreja, não quero saber de nada, assim, de nada relacionado à igreja, por causa que o bullying, né, assim, deixou sequelas, né, deixou graves sequelas internas, né. E nesse livro, né, esses livros eu compartilho com as pessoas, né, falando sobre isso, né, eu compartilho falando sobre as fases que eu passei, né, compartilho com as pessoas falando sobre os momentos difíceis que eu passei, né. Então, gente, eu agradeço assim imensamente, né, ao pessoal da Amazon pela oportunidade de poder publicar o meu primeiro livro. Aí os três livros são: o primeiro, Diário de um Jovem em Mutação; o segundo, As Batalhas de um Jovem em Mutação; e o terceiro é As Aventuras de um Jovem Autista Feliz, né? Então, gente, pode parecer que eu esteja enchendo a paciência, né? Mas eu só estou apenas fazendo
uma publicidade, não uma propaganda da Amazon, para agradecer, sabe, gente? É simplesmente isso, agradecimento, né? Agradecer pela oportunidade, né? De ter publicado o meu primeiro livro, aí depois veio o segundo e o terceiro, né? Agora, gente, eu vou compartilhar com vocês o grupo dos insetos. Os insetos formam um grupo com quase 1 milhão de espécies identificadas. O maior de todos os grupos animais são predominantemente terrestres e ocupam os mais diferentes ambientes, exceto os mares, sendo os únicos invertebrados capazes de voar. Essa capacidade é uma grande vantagem na obtenção de alimentos, na fuga de predadores e na fácil e rápida dispersão com extensas áreas. As espécies desse grupo cumprem importante papel ecológico nos ecossistemas. Polinizam flores, vivem associados a outras espécies vegetais e animais, servem de alimento para outros animais e até produzem alimento, no caso do mel. Se por um lado os insetos causam prejuízo à agricultura e à pecuária com a predação e o parasitismo, além de serem transmissores de parasitas, por outro, eles estão sendo largamente utilizados no controle biológico, pois ajudam a combater determinadas pragas de plantas cultivadas e doenças de animais de criação, como os zoonoses, por exemplo. Constitui também excelente material para pesquisas biológicas e farmacológicas. As estruturas dos insetos. O corpo dos insetos é dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Cada uma com vários segmentos. Na cabeça, sempre um par de antenas de diferentes formas, com muitos órgãos sensoriais, táteis e olfativos, distribuídos em toda a superfície. Os olhos dos insetos, assim como os de muitos outros artrópodes, são do tipo composto. Um olho composto é um conjunto de unidades visuais, os omatídeos. Cada olho composto pode ser formado por dezenas a milhares de omatídeos. Estruturalmente, o omatídeo é dotado de uma lente cristalina e de células fotorreceptoras. Cada omatídeo forma uma imagem que se junta às formas pelos omatídeos vizinhos. Assim chega ao cérebro do animal uma imagem multifacetada, composta por inúmeras pequenas imagens que superpõem em certa medida. Para olhar aqui, pegar essa estrutura aqui. Deixa eu tentar um pouco mais de frente. Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui. Essa é do omatídeo. Eu acho que agora ficou melhor. Grave. Mudei até na cabeça e copi. Aí, galerinha. Eu acho que agora ficou melhor. Então, a visualização. E agora melhorou. Agora sim dá pra perceber. Olho composto em corte. Aí aqui tá explicando. Esquema representando o olho composto em corte e detalhe de 2 omatídeos. Elemento, forma de proporção de tamanho entre si.
É isso aí, galera. Obrigado.